Aí os alunos de odontologia chegam para mim e dizem assim: tá, Grazi, eu não sei que tema escolher para o meu TCC. Por favor, me ajuda. Faz uma listinha aí para mim, diz quais são os melhores temas. Eu pensando aqui nos anos de 2025 e 2026, pensei e selecionei 10 temas para vocês. O primeiro, teleodontologia no SUS e na clínica escola, um tema muito vigente. A teleodontologia, assim como a telemedicina, é uma realidade, foi regulamentado, então é um assunto que está muito em alta e que precisa de mais estudos para a gente mostrar mais evidências sobre essa prática tão necessária, principalmente dentro do SUS. O segundo tema é inteligência artificial na odontologia, pensando no planejamento, no diagnóstico e na gestão. Inteligência artificial também é uma realidade que a gente está cada vez mais incorporando nas nossas práticas. Então, a gente precisa sim de mais estudos, né? Estudos sérios, robustos, para trazer mais credibilidade para essa prática. O terceiro tema é a odontologia digital, aquele fluxo CAD/CAM e a impressão 3D, né? Principalmente numa perspectiva de comparação com métodos tradicionais. Se eles têm, apesar da alta precisão, se a gente não tem alguns pontos negativos quando a gente compara com o método tradicional. Então, é um tema que está bastante em alta também. O quarto tema é câncer de boca, né? Com foco no diagnóstico precoce na atenção primária à saúde, né? O câncer de boca é um câncer muito prevalente, principalmente entre os homens, né? Na região sul. Então, ó, quem é da região sul, isso é uma realidade, né? Então, e o diagnóstico, a maioria dos diagnósticos é realizado na atenção primária à saúde. Então, esse é um tema super relevante para a odontologia e para a saúde pública, né? Então, é o tipo de tema que você pode tanto mandar, né, o seu artigo para uma revista de odontologia como para uma revista de saúde pública. O quinto tema é HPV e lesões orais e orofaríngeas, o papel do cirurgião dentista neste diagnóstico. Então, HPV é uma doença sexualmente transmissível e crescente, né? A gente tá crescendo o número de casos, né? Então, o cirurgião dentista, ele tem um papel muito significante no diagnóstico dessas lesões, porque a gente tem uma recorrência muito grande de lesões orais e orofaríngeas. Gente, precisei fazer esse insert, porque depois que o vídeo estava editado, eu percebi que eu tinha pulado um dos temas que eu ia propor para vocês. O sexto, muito importante, por isso que valeu esse insert, que é o cigarro eletrônico e as consequências para a saúde bucal, principalmente no que confere a cárie e a doença periodontal. Então, tema super relevante, apesar de a gente estar com pesquisas muito recentes ainda, a gente percebe alguns estudos de alto impacto mostrando que o uso crônico do vape, né, está associado com aumento de gengivite, de cárie, boca seca, halitose, interferência na cicatrização, lesões orais e modificação da microbiota subgengival. Então, tema super importante, né? Existe uma linha aí que defende o uso do cigarro eletrônico como estratégia de redução de danos, mas isso só faz sentido para quem já é fumante, né? E não para jovens. Então, tema super relevante para pesquisa de TCC ou de iniciação científica. O sétimo tema é o uso de fluoretos. Parece que não, né? Mas a gente passou aí por uma reformulação das diretrizes para o uso de fluoreto e a gente anda numa onda de fake news em relação ao fluoretos, né? O não uso dos fluoretos, a associação do fluoreto com autismo, enfim, entre outras bobagens, né? Então são assuntos que é um assunto que tá bem alto, né? Publicação séria sobre o uso de fluoretos. O oitavo tema é a fotobiomodulação para mucosite oral.
em pacientes oncológicos. E vocês sabem, né, que o paciente oncológico que é submetido à radioterapia, à quimioterapia, ele acaba desenvolvendo essa lesão, né, na mucosa oral que a gente chama de mucosite. E é muito desagradável, dói muito, né? Isso piora muito a qualidade de vida desses pacientes. E o cirurgião dentista, ele é o profissional dentro da equipe multidisciplinar responsável por esse cuidado com a saúde bucal. Então, existem aí algumas práticas para diminuir esse desconforto do paciente durante o tratamento. É uma opção de tema, né, importante, né? O nono tema é o bruxismo, né? E as terapias interclusais que a gente tem disponível e os desfechos clínicos. A gente está vivendo a década da ansiedade, né? Então é muito comum as pessoas desenvolverem bruxismo e apertamento dental, principalmente entre adultos, mas isso já é uma realidade muito comum entre crianças. Então, é um excelente tema com grande possibilidade de publicação. E o 10º e último tema é explorar os dados do SB Brasil 2023. A gente tem um levantamento epidemiológico nacional que acabou de sair do forno e a gente tem pouco artigo falando sobre esses dados. Então, a gente precisa falar sobre os dados do SB Brasil, que são dados pós-pandemia de Covid, para a gente ver se teve alguma alteração nos principais indicadores de saúde bucal ou não. Então, essa é uma excelente dica para você. Seguinte, agora eu quero que vocês separem aí um documento de Word ou peguem um papel e uma caneta e bora exercitar essa cabecinha aí. Eu quero que vocês listem assuntos que mais te interessam pensando nas sub-áreas da odontologia. Então, você pega as sub-áreas da odontologia, né? Odontopediatria, prótese, oclusão, cariologia, clínica integrada, periodontia e por aí vai. E coloque no papel os assuntos que te interessam. Faça esse exercício. Ah, Grazi, mas eu não sei se isso é um bom tema para o TCC. Não se importa com isso agora. Isso não é importante agora, né? Ah, Grazi, cara, eu já estou na metade do curso, eu já nem sei mais qual é o assunto que eu tenho mais afinidade. Tenta lembrar lá do comecinho do curso, né, até esse momento que você tá, aqueles assuntos que você mais gostou, que você mais se identificou, né, aquele professor que você mais se identificou, enfim, o que você vislumbra fazendo, né, depois de formar. Vamos fazer esse exercício. Vamos listar pelo menos aí uns 10 possíveis temas por sub-áreas de aptidão. Eu tenho certeza que isso vai ser um start para depois você ir lá conversar com seus professores e procurar na literatura se tem conteúdo sobre esses temas. E relembrando o nosso curso, o Fórmula Dentista Pro, que foi um curso pensado para alunos de odontologia com o intuito de publicação, para você não ser aquele aluno, 90% dos alunos, que terminam o seu TCC, colocam na gaveta e vida que segue. Esquecem que ele é um trabalho científico e que pode se transformar no artigo científico, que vai pontuar em seleções, que vai qualificar o seu currículo, que vai te dar autoridade naquele determinado assunto. Lembrem-se, vocês estão em início de carreira. Tudo é importante, mas não é qualquer tudo. Um artigo publicado, eu te garanto, abre muitas portas. Então, se ficou interessado, dá uma olhada lá na bio que a gente explica bem direitinho sobre o Fórmula Dentista Pro. E já quero deixar o convite aqui para vocês para a próxima terça, a nossa aula aqui no YouTube. Toda terça às 19 horas, a gente vai estar disponibilizando uma aula sobre esse universo da odontologia. Até lá!